A dor de perder uma mãe não tem protocolo. Sheikh Amir al-Haidar sabia disso enquanto fugia do próprio reino, do trono que o esperava, das condolências vazias que ecoavam pelos corredores do palácio de Aldarim. Ele havia perdido a única pessoa que o enxergava além do título, além do sangue real, além da máscara que vestia desde menino. Agora, sozinho num quarto de hotel em Guadalajara, México, sentia o peso do silêncio como nunca antes. Não dormia, não comia. Apenas existia, suspenso entre o luto e a obrigação de voltar para assumir um trono que lhe parecia um túmulo. Naquela tarde sufocante de setembro, Amir pegou um carro alugado e dirigiu sem rumo. As ruas se misturavam, os rostos passavam apressados, e ele sentia que nada mais fazia sentido. Até que, quase por acidente, entrou numa pequena praça escondida entre prédios antigos. O motor desligou. O silêncio voltou. Mas então, algo aconteceu. Uma voz feminina atravessou o ar. Era doce, mas firme. Sem técnica acadêmica, mas carregada de algo que ele não conseguia nomear. Alma, talvez. Fé. A melodia falava de cura, de caminhos que se iluminam, quando tudo parece perdido, de esperança que nasce onde ninguém espera. Amir levantou os olhos e a viu. Ela era jovem, vestido simples balançando com a brisa, guitarra nos braços, como se fosse extensão do próprio corpo, pés descalços sobre o chão irregular da praça. Micaela Duarte cantava para ninguém e para todos ao mesmo tempo. Algumas pessoas paravam, colocavam moedas no chapéu velho aos pés dela, seguiam caminho. Mas Amir ficou. Ficou porque, pela primeira vez, desde a morte da mãe, sentiu algo quebrar dentro do peito. Lágrimas quentes desceram por seu rosto, escondidas sob o capuz que usava para passar despercebido. Ele, educado para controlar emoções, treinado para nunca demonstrar fraqueza, chorava como criança diante de uma desconhecida que cantava sobre luz em meio às trevas. E então, ela olhou para ele, não com curiosidade, não com pena, mas com uma compaixão que não julgava, que não exigia explicações. Micaela sorriu enquanto terminava a canção, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Amir voltou no dia seguinte. Não planejou. Simplesmente acordou e dirigiu até a mesma praça, como se uma força invisível o guiasse. Micaela estava lá novamente, afinando a guitarra sob a sombra de uma árvore retorcida. Quando o viu, ela acenou levemente, como quem reconhece um rosto familiar, mas não invade. Ele sentou no mesmo banco de pedra, escondido sob o capuz, e esperou. A voz dela voltou a preencher o ar. Dessa vez, cantava sobre o pai que havia perdido cedo demais, sobre a guitarra que ele lhe dera como herança, sobre continuar cantando para levar esperança a quem perdeu a própria. Amir fechou os olhos e se permitiu sentir. Ali, longe dos guardas, dos conselheiros, dos protocolos sufocantes. Ele era apenas um homem que sofria, e isso era libertador. Quando a última nota se dissolveu no vento, Micaela guardou a guitarra e caminhou até ele. Trazia 2 copinhos baratos de café com canela. Você parece precisar disso, disse ela, estendendo um dos copos. Amir hesitou. Nunca havia recebido nada tão simples, tão humano. Em reuniões douradas, serviam-lhe vinhos raros em taças de cristal. Mas nada jamais teve o calor daquele café servido por mãos calejadas e generosas. Obrigado, murmurou ele, aceitando. Sentaram-se lado a lado no banco. Micaela falou do pai, da música, da fé que a mantinha de pé, mesmo quando o dinheiro faltava. Amir falou pouco, mas seus silêncios eram honestos. Ela não pressionou, apenas escutou, como se o luto dele fosse familiar, como se compreendesse que algumas dores não cabem em palavras. Você é de longe, não é?
Perguntou ela, observando os traços dele. Sim, muito longe. E o que te trouxe até aqui? Amir respirou fundo. Perdi alguém. Micaela sentiu devagar, sem dizer nada. Colocou a mão sobre a dele por um instante. Um gesto breve, mas que ele sentiu até os ossos. A dor passa, disse ela, suave, mas só quando você permite. Ele não respondeu, mas algo dentro dele começou a ceder. Amir voltou todos os dias daquela semana. Sempre no mesmo horário, sempre no mesmo banco. Micaela o recebia com naturalidade, como se ele fosse parte da rotina da praça. Conversavam um pouco, mas os silêncios entre eles deixaram de ser desconfortáveis. Tornaram-se íntimos. Ele a observava cantar, observava a forma como ela fechava os olhos ao tocar, como sorria para estranhos que paravam para ouvir, como agradecia cada moeda com sinceridade genuína. E então, num impulso que nem ele mesmo entendeu, Amir decidiu revelar parte da verdade. Não sou apenas um viajante triste, disse ele, numa tarde em que o céu ameaçava a chuva. Sou alguém que fugiu do próprio mundo por alguns dias. Alguém que precisa voltar em breve para assumir responsabilidades que me assustam. Micaela inclinou a cabeça curiosa. Que tipo de responsabilidades? Grandes demais para um homem que perdeu a bússola. Ela sorriu com ternura. Às vezes, a gente só encontra o caminho quando para de procurar com tanta força. Amir sentiu o peito apertar. Ela não sabia quem ele era. Não fazia ideia de que falava com o futuro soberano de Aldarim, um dos reinos mais influentes do Golfo Pérsico, e essa ignorância a tornava ainda mais luminosa aos olhos dele, porque Micaela o enxergava apenas como homem, apenas como Amir. Você tem fé em quê? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Em Deus, na música, nas pessoas boas que ainda existem nesse mundo. E em você, em mim? Sim, porque qualquer homem que chora ouvindo uma canção sobre esperança ainda tem coração. E coração sempre encontra jeito de curar. Amir desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daquela simplicidade. Ele, que negociava acordos internacionais, que comandava reuniões com líderes mundiais, sentia-se nu diante daquela mulher que vivia de música de rua e fé inabalável. Naquela noite, sozinho no hotel, ele decidiu. No dia seguinte, convidaria Micaela para jantar. Revelaria um pouco mais do si. Arriscaria. Mas o destino tinha outros planos. Amir chegou à praça mais cedo que o costume, segurando um pequeno presente no bolso do casaco. Era um pingente prateado em forma de nota musical, escolhido não pelo valor, mas pelo significado. Algo simples, mas sincero, como ela. Mas o banco estava vazio. A guitarra não estava lá. Os transeuntes passavam apressados, indiferentes. Amir esperou 10 minutos, 20, meia hora. A inquietação começou a roer por dentro, trazendo memórias cruas de perder alguém sem aviso, sem despedida, sem chance de dizer o que precisava ser dito. Ele abordou uma senhora que vendia flores na esquina. A moça que canta aqui, você a viu hoje? A senhora balançou a cabeça com pesar. Não apareceu. Dizem que está doente. Alguém comentou que foi levada para o hospital civil ontem à noite. O mundo de Amir desabou. Ele correu até o carro, dirigiu como louco pelas ruas estreitas de Guadalajara até encontrar o hospital. Entrou sem revelar identidade, sem chamar atenção, apenas seguindo o instinto desesperado de encontrá-la. Perguntou na recepção, insistiu, até que uma enfermeira cansada, comovida pela urgência no olhar dele, sussurrou um número de quarto. Quando Amir empurrou a porta, sentiu o coração parar. Micaela estava deitada numa cama estreita, pálida como nunca, conectada a soros e monitores. O cabelo escuro espalhado pelo travesseiro encardido, os lábios rachados, a respiração irregular. Pneumonia grave, disseram os médicos. Ela havia cantado por horas sob chuva torrencial
num evento beneficente, recusando-se a parar enquanto houvesse alguém ouvindo. Amir sentou na poltrona apertada ao lado da cama e segurou a mão dela, fria, frágil, tão diferente da mulher vibrante que cantava com tanta força dias atrás. Não, murmurou ele, a voz embargada. Não dessa vez. Não você. O trauma voltou com violência. Ele já havia visto uma mulher que amava definhar sem poder salvá-la. Mas desta vez, Amir recusava-se a perder. Desta vez, ele lutaria. Passou a noite inteira ali, segurando a mão de Micaela como se fosse sua única âncora no mundo. Os dias seguintes se arrastaram como eternidade. Amir não saiu do hospital. Ignorou ligações do reino, mensagens urgentes dos conselheiros, lembretes de que precisava retornar. Nada importava além daquela mulher lutando contra a febre que insistia em subir, contra a infecção que se espalhava pelos pulmões. Ele dormia na poltrona desconfortável, comia mal, vivia suspenso entre esperança e desespero. Numa tarde silenciosa, encontrou o caderno de Micaela entre os pertences dela. Hesitou, mas a curiosidade venceu. Abriu. Páginas e páginas de letras escritas à mão, canções inacabadas, versos riscados e reescritos. E então, no meio do caderno, uma música dedicada a ele, o homem estrangeiro da praça. Cada verso era testemunho silencioso do que ela havia sentido. Falava de um homem perdido que chegou sem avisar, de olhos tristes que escondiam oceanos de dor, de silêncios honestos que diziam mais que 1000 palavras. Falava de como ela havia começado a cantar para ele, mesmo sem saber seu nome, porque percebeu que ele precisava de luz. Amir fechou o caderno com as mãos trêmulas e chorou. Chorou porque nunca ninguém havia escrito sobre ele daquela forma. Chorou porque Micaela o havia enxergado de verdade, além do título, além da riqueza, além da máscara. Chorou porque agora, finalmente, entendia o que era amar alguém não pelo que essa pessoa podia oferecer, mas simplesmente por quem ela era. Os médicos entraram com expressões graves. A infecção não cedia. O corpo dela lutava, mas o cansaço começava a vencer. Amir, acostumado a decisões geopolíticas, a controlar nações e destinos, descobriu que não tinha poder algum sobre o único destino que realmente lhe importava. Naquela noite, sozinho no corredor frio do hospital, Amir ajoelhou e orou. Não fazia isso desde menino. Não sabia se Deus o ouviria, mas implorou mesmo assim. Não a leve de mim, não agora, não assim, por favor. E então, no quarto dia, aconteceu. Micaela apertou a mão dele. Devagar, fraca, mas real. Amir levantou a cabeça, o coração disparado. Os olhos dela se abriram lentamente, confusos, procurando foco. Você, sussurrou ela, a voz rouca. Você ficou. Amir sorriu entre lágrimas. Sempre. A recuperação foi lenta, mas constante. Micaela descobriu, aos poucos, que o homem que havia passado noites ao seu lado não era apenas um viajante triste. Os médicos haviam mencionado, sem querer, que alguém de grande influência estava custeando o tratamento particular, garantindo os melhores cuidados. Quando ela perguntou, Amir já não conseguiu esconder. Meu nome completo é Amir al-Haidar. Sou Sheikh, herdeiro do reino de Aldarim no Golfo Pérsico. O silêncio que se seguiu foi denso. Micaela o encarou processando. Um sheik, um futuro governante, um dos homens mais poderosos do mundo. E ela, uma cantora de rua que mal conseguia pagar o aluguel. Por que não me contou antes? Perguntou ela, a voz fina. Porque pela primeira vez na vida, alguém me viu como apenas Amir, e eu não queria perder isso. Ela desviou o olhar insegura. Eu não pertenço ao seu mundo. E eu não pertencia ao seu, respondeu ele, firme. Mas você me acolheu mesmo assim. Me deu café barato com canela. Me ouviu sem julgar. Escreveu uma canção sobre mim sem saber meu nome. Micaela,
Você viu meu coração antes de ver meu título. Não vou permitir que meu nome coloque distância entre nós agora. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu tenho medo, Amir. Medo de não ser suficiente para o que você precisa. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Você já é tudo o que eu preciso. Quando Micaela recebeu alta, Amir ofereceu que ela ficasse temporariamente numa casa alugada, longe dos jornalistas e curiosos que começavam a farejar a história, com acompanhamento médico particular até recuperar as forças completamente. Ela resistiu, orgulhosa, mas ele insistiu apenas naquilo que dizia respeito à saúde. Não é caridade, é cuidado. A convivência na casa simples, mas confortável, reforçou o vínculo entre eles. Micaela lhe ensinou a cozinhar tortilhas, rindo quando ele queimava a massa. Amir lhe mostrava poemas árabes que sua mãe recitava quando ele era criança, traduzindo verso por verso com voz embargada. Eram momentos íntimos, mas profundamente respeitosos, construídos com delicadeza e tempo. Até que uma noite ela pegou a guitarra. Micaela tocou pela primeira vez desde a internação. Os dedos ainda estavam fracos, mas a música voltou como o rio que encontra seu curso. Amir sentou no chão, encostado na parede, apenas ouvindo. Ela cantou a música inacabada, o homem estrangeiro da praça, agora com novos versos. Versos sobre mãos que seguraram as suas no escuro, sobre orações sussurradas em língua distante, sobre amor que nasce onde ninguém espera. Quando a última nota se dissolveu no ar, Amir se levantou e ajoelhou diante dela. Micaela Duarte, eu perdi minha mãe e achei que nunca mais sentiria a luz. Mas você me devolveu a fé. Me devolveu a vontade de viver. Não quero voltar para Aldarim sem você. Não quero assumir o trono sozinho. Quero que você esteja ao meu lado. Não como súdita, não como símbolo, mas como parceira. Fé com fé, dor com dor, luz com luz. Ela tocou o rosto dele, os olhos marejados. Você tem certeza? Porque o mundo vai julgar. Vão dizer que não sou digna, que não tenho linhagem, educação, preparo. Deixe que digam, interrompeu ele, firme. Eu escolho você, todos os dias, para sempre. Micaela chorou e sorriu ao mesmo tempo. Então sim, sim, Amir, eu vou com você. Eles se abraçaram com força, como quem finalmente encontra lar. Mas Amir sabia que o caminho não seria fácil. O reino teria resistência, o conselho questionaria, a tradição pesaria, mas ele estava pronto para enfrentar tudo. Porque pela primeira vez, não lutava apenas por dever, lutava por amor. Dias depois, ele a levou de volta à praça onde tudo começou. Micaela, ainda frágil, mas de pé, segurou a guitarra com mãos trêmulas. Pessoas começaram a se reunir, reconhecendo-a. Alguns haviam esperado por semanas, preocupados. Quando ela começou a cantar, a praça inteira parou. A voz dela ecoou com força renovada, cantando sobre cura, sobre fé, sobre amores improváveis que desafiam o impossível. E quando terminou, Amir fez algo que nenhum sheik jamais havia feito. Ajoelhou-se diante dela, publicamente, diante de desconhecidos, e pediu sua mão mais uma vez. Micaela, você aceita ser minha esposa? Não num palácio, não numa cerimônia de estado, mas aqui, onde tudo começou. Ela disse sim, entre lágrimas e aplausos. A notícia se espalhou como fogo. Sheik Amir al-Haidar, herdeiro de Aldarim, havia se comprometido publicamente com uma cantora de rua mexicana. Os jornais do Golfo explodiram. Manchetes sensacionalistas questionavam a sanidade dele, a dignidade dela, o futuro do reino. Conselheiros ligaram desesperados, exigindo que ele voltasse imediatamente e resolvesse o escândalo. Mas Amir não vacilou. Organizou uma entrevista coletiva transmitida ao vivo para todo o reino, sentado ao lado de Micaela, que usava vestido simples, mas elegante,
Ele falou com autoridade que poucos conheciam. Meu povo, perdi minha mãe, a rainha que vocês tanto amaram. E nessa dor encontrei uma mulher que me ensinou novamente o que significa fé, compaixão e coragem. Micaela não tem título, não tem linhagem real, mas tem coração maior que qualquer palácio. E é com esse coração que construirei meu reinado. Quem não aceita minha escolha, não me aceita como líder. O silêncio que seguiu foi pesado, mas aos poucos, mensagens de apoio começaram a surgir. Pessoas comuns, cansadas de protocolos vazios, viram na história de Amir e Micaela algo raro. Verdade, amor real. O casamento foi marcado para 3 meses depois. Micaela insistiu em incluir tradições mexicanas. Mariachis tocariam ao lado de músicos árabes. Tortilhas seriam servidas junto com tâmaras. O jardim do Palácio de Aldarim seria decorado com flores humildes e tecidos bordados à mão por mulheres da antiga vizinhança dela. Amir concordou com tudo, feliz em ver os dois mundos se encontrando. Mas conforme a data se aproximava, Micaela começou a sentir o peso. Aulas de etiqueta real, lições de história do reino, pressão para memorizar nomes e protocolos. Ela tentava, mas sentia-se sufocada. Numa noite, encontrou Amir sozinho no terraço do palácio, olhando o deserto sob a lua cheia. Eu não sei se consigo, confessou ela, a voz quebrando. Eu sou apenas uma cantora de praça, Amir. Não sei governar, não sei ser rainha. Ele a puxou para perto, abraçando-a com ternura. Você não precisa saber governar, só precisa continuar sendo quem você é. O resto, a gente aprende juntos. Ela respirou fundo, encontrando força nas palavras dele. Juntos. Sempre. O dia do casamento amanheceu claro e quente. O jardim do palácio estava transformado. Tecidos coloridos dançavam ao vento. Flores silvestres se misturavam com rosas do deserto. E o aroma de canela e cardamomo preenchia o ar. Convidados de 2 mundos se reuniam. Líderes de nações ao lado de vizinhos humildes da antiga rua de Micaela, mulheres com vestidos de gala ao lado de senhoras, com xales bordados à mão. Micaela entrou carregando a guitarra do pai como buquê simbólico. Vestido simples, branco, sem exageros. Cabelo solto, apenas uma flor presa atrás da orelha. Ela caminhava devagar, os olhos fixos em Amir, que esperava no altar improvisado sob uma árvore centenária. Quando ela chegou até ele, Amir segurou suas mãos e sussurrou. Você tá linda. Estou com medo, confessou ela, baixo. Eu também, mas estamos juntos. A cerimônia misturou árabe, espanhol e português. Orações antigas foram recitadas, mariachis tocaram enquanto incensos árabes perfumavam o ar. Quando chegou a hora dos votos, Amir dispensou o texto preparado pelos conselheiros e falou do coração. Micaela, você me encontrou quando eu estava perdido. Me deu fé quando eu não tinha mais. Me ensinou que amor não é sobre grandeza, mas sobre verdade. Prometo honrar você todos os dias. Prometo proteger sua música, sua essência, tudo que faz você ser quem é. E prometo construir um reino onde pessoas como você tenham voz. Ela limpou as lágrimas e respondeu. Amir, eu não sei ser rainha, mas sei ser fiel. Sei amar com tudo que tenho. E prometo caminhar ao seu lado. Não atrás, não à frente, mas lado a lado. Sempre. Eles se beijaram sob aplausos que ecoaram pelo deserto. A festa durou até a madrugada. Micaela cantou, acompanhada por músicos de ambos os países, e Amir dançou com ela sob as estrelas, sem se importar com protocolos ou julgamentos. Apenas 2 corações que haviam encontrado lar um no outro. Meses depois, Micaela gravou um álbum inspirado em sua jornada. Chamou-o de Luz entre Ruínas. As canções falavam de fé, cura, amores improváveis e coragem de desafiar o impossível. O álbum se tornou fenômeno, não por marketing, mas por verdade. Amir, agora oficialmente soberano, reformou programas sociais e instituiu bolsas de estudo em música para jovens carentes. 3 anos se passaram desde aquele dia na praça.
Amir governava Aldarim com firmeza, mas também com compaixão que herdara de Micaela. O reino prosperava, não apenas economicamente, mas humanamente. Escolas de música foram abertas, centros culturais erguidos, e pela primeira vez, pessoas comuns tinham voz nas decisões do palácio. Micaela continuava cantando. Não abandonou as ruas completamente. Uma vez por mês, voltava a Guadalajara e se apresentava na mesma praça onde tudo começou. Sempre lotada, sempre emocionante. Amir a acompanhava quando possível, sentado no mesmo banco de pedra, ouvindo como fazia anos atrás. Mas naquela noite específica havia algo diferente. Eles estavam no terraço do palácio, sozinhos sob o céu estrelado do deserto. Micaela segurava a mão de Amir com força incomum, o olhar brilhando de forma que ele conhecia bem. Amir, começou ela, a voz embargada de emoção. Ele se virou completamente para ela, o coração acelerando. O que foi? Micaela sorriu, lágrimas nos olhos. Vamos ter um filho. O mundo parou. Amir fechou os olhos, a emoção tomando conta de cada parte dele. Abraçou Micaela com força, sentindo o futuro pulsar entre eles. Pensou na mãe, que nunca conheceria o neto, mas que de alguma forma havia guiado seu filho até aquela mulher extraordinária. Pensou em tudo que haviam superado. Dor, preconceito, distância, tradição. E compreendeu. Compreendeu que Deus, ou o destino, ou o acaso, havia lhe devolvido tudo o que achara ter perdido: família, fé, futuro. Que aquela história nascida numa praça esquecida entre prédios antigos de Guadalajara nunca foi coincidência. Foi propósito. Micaela encostou a cabeça no ombro dele, ouvindo o coração de Amir bater forte e constante, como tambor de esperança. Vai ficar tudo bem, sussurrou ela. Vai, concordou ele, beijando o topo da cabeça dela. Porque estamos juntos. E sob o céu do deserto, dois corações que um dia se encontraram por acaso continuaram batendo em sintonia perfeita, provando que o amor verdadeiro não precisa de coroas, palácios ou protocolos. Só precisa de verdade. E eles tinham isso de sobra.